Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Esther, capítulo 4. O capítulo 4 de Esther vai dar continuidade a uma narrativa sobre o que está acontecendo com o povo judeu, né? O povo judeu havia recebido uma sentença, eles estavam debaixo do domínio do rei Assuero, Xerxes I, um rei persa, ainda debaixo desse jugo, né? Mas havia ali um homem chamado Amã, e esse homem detestava Mordecai. Em algumas traduções você vai ver Mardoqueu. Ele odiou, e através desse ódio por Mardoqueu, que não se dobrava diante dele, não reconhecia a autoridade de Amã, ele nutriu um ódio e ele quis, então, manipulando o rei, destruir todo o povo judeu. E aí se levantou, ou melhor, o rei, ele persuadiu o rei a destruir esse povo, que o rei nem sabia que eram os judeus, mas apenas um povo que não obedecia a uma direção que não era verdade. E aí o rei lançou um veredito, ou uma lei, melhor dizendo, que todo o povo deveria ser eliminado de todo o domínio persa, de todo o domínio do rei Assuero. E o povo judeu então entrou em desespero, porque não entendeu, ficou estupefato, abismado com a decisão do rei, sem entender absolutamente nada. Mas por trás tinha uma manipulação de Amã, um ódio mortal, né, que queria não somente perseguir, mas aniquilar o povo. E é nesse contexto que a história de Esther é escrita. E é nesse contexto, o livro de Esther, você não vai ver o nome Deus. Não tem em lugar nenhum do livro de Esther a palavra Deus. Mas você vê do primeiro ao último capítulo o poder de Deus, a manifestação de Deus, a ação de Deus permeado em todo o livro, em toda a história de Esther. Esther era uma rainha que entrou no lugar de Vasti, né? Vasti foi rejeitada pelo rei. Quando ela rejeitou ser apresentada pelo rei ao seu reinado, aos seus governantes numa festa, ela não quis ir, desrespeitando o rei. Debaixo desse desrespeito, ela foi como que exilada, tirada do reinado, e nisso o rei escolhe uma nova rainha, e nessa escolha, Esther Hadassa, não é, que é o nome hebraico, Hadassa, então passa a fazer parte. Ela é uma rainha judia, o rei não sabia que ela é judia, mas ela então vai para o trono governar com o rei, sendo uma das rainhas do rei. Essa história acontece no período, como eu te falei, não é, do reinado do rei Assuero, rei Artaxerxes I, rei persa, ainda Israel ou os judeus debaixo do jugo dos 70 anos, não é, como alguns comentam. Capítulo 4 narra aí, é a explosão de tudo, e o grito, vamos assim dizer, de Mardoqueu ou Mordecai com Esther. Amém? Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então as servas de Esther e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita, mandou roupas para Mordecai, para que pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei.
Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Susã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Ester e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia e, na sua presença, lhe suplicasse pelo povo dela. Ataque voltou e transmitiu a Ester as palavras de Mordecai. Então Ester falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei, o povo das províncias do rei, sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Ester foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Ester: não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Então Ester pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vai e reúna todos os judeus que estiverem em Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu estiver que morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Ester lhe havia ordenado. Amém? Nascidos para este tempo, importante nós entendermos que Deus não faz e nem permite nada sem propósito. Tanto você que está aqui, quanto você que está em casa, ou no trabalho, nos assistindo ou participando desse culto pelas redes, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Todos nós sabemos, nós cristãos, filhos de Deus, sabemos que Deus não faz absolutamente nada sem propósito. Deus não joga conversa fora. Deus não fica em rodinha, batendo papo, conversando e jogando conversa fora. Deus não faz planos aleatórios. Tudo de Deus se estabelece dentro de 3 absoluto poder que Ele tem: onisciência, onipresença e onipotência. É aquele que detém todo o poder, é aquele que detém todo o conhecimento, e é aquele que está em todos os lugares ao mesmo tempo, que era, é e será. Esses atributos intransferíveis de Deus, Ele usa todas as vezes que Ele planeja. Por isso Deus não faz nada, absolutamente nada, sem um propósito. E é nosso papel, meu e seu, conhecer qual é o propósito de Deus. Quando nós olhamos para a história do povo judeu, a gente sabe que esse povo passou por momentos muito difíceis. Correu o risco de ser aniquilado, não é? Momentos difíceis, o povo e lideranças. Alguns dos inimigos de Israel e do povo judeu nutriam um verdadeiro ódio, como foi o caso de Amã, como foi o caso, por exemplo, do rei com Sadraque, Mesaque e Abednego, com Daniel, não é? Com Davi, que passou por momentos tão difíceis, como José no Egito, e tantos outros que viveram e que passaram por situações muito difíceis.
E é interessante que tudo isso, quando nós olhamos para o caso, por exemplo, de Amã e para a história de Esther, nós vemos que a mãe escolheu armar um esquema, usando o rei, manipulando o rei, para destruir, para aniquilar os judeus. Os judeus que estavam sob o domínio persa. A história de Esther, ou de Hadassah, uma mulher judia, prima de Mardoqueu, não é? Que fora criada por Mardoqueu, porque seus pais morreram quando foram levados para o cativeiro. Ela foi elevada à condição de rainha no reinado do rei Assuero. Esther fora escolhida dentre tantas mulheres que se prepararam durante um ano para entrar na presença do rei. E o interessante, que dentre tantas, ela fora escolhida para fazer parte do harém do rei, e muito mais do que o harém, ser uma das rainhas, ou a rainha, junto com o rei naquele reino. Mas agora Esther, que talvez tenha pensado, eu estou numa boa vida, eu estou gozando de privilégios tremendos, agora se coloca diante de um grande desafio. Ela tinha um desafio enorme pela frente. Ela era um dos instrumentos que Mardoqueu, seu primo, via para tentar ajudar o seu povo a se livrar de um massacre coletivo, a se livrar de um ódio de um homem que, por odiar o povo judeu, por querer aniquilar simplesmente porque Mordecai não se prostrava diante dele, não reconhecia a sua autoridade como ele queria, não tremia diante dele, ele nutre esse ódio e resolve destruir, aniquilar todo o povo judeu. Isso para ele virou um projeto de vida, um propósito de vida, destruir o povo judeu. E ele induziu então o rei a fazer isso, e o rei lança e baixa um decreto, uma lei, onde esse povo, que o rei não sabia que eram os judeus, deveriam ser aniquilados, porque ele confiava totalmente em Amã, no governo de Amã, na gestão de Amã, no seu governo, seja no governo do rei. E o povo fica assustado, o povo entra em desespero, o povo vai ao ápice do medo de saber que tal dia eles seriam assassinados, mortos, queimados, não sei como, mas aniquilados todos. Amã, por exemplo, faz forca para enforcar Mordecai. E Esther, então, procura junto com Mordecai, porque Mordecai era o líder e entra em desespero, e induz, ou faz com que chegue até Esther o que estava acontecendo, porque ela estava no palácio, ela não sabia de nada. Mas ela fica desesperada e ela disse, mas eu não posso entrar na presença do rei. Porque se eu entrar na presença do rei e o rei não me receber, não levantar o cetro em meu favor, eu vou ser morta. E ela então manda dizer isso para Mordecai. E Mordecai manda uma resposta para ela. Está lá no versículo 13. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther. Não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada de outro lugar, você será o único de todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe não foi para um momento como este, uma conjuntura como esta, que você foi elevada à condição de rainha. E diante dessa resposta, Esther manda avisar a Mordecai, olha, reúne todo o povo, fale que eles, peça a eles que jejuem por mim 3 dias e 3 noites, não comam nada, e eu e as minhas servas faremos o mesmo, e depois eu vou me apresentar diante do rei.
Se ele me receber bem, se ele não me receber, se eu morrer, morrerei. Ela se posiciona. Ela toma um posicionamento. Sabe, uma das coisas que para nós cristãos é muito importante é nós sabermos e termos consciência clara do nosso posicionamento em Deus. De entender de fato qual é o propósito de Deus com a nossa vida. De saber aquilo que de fato Deus quer de nós e qual é o nosso papel nesse tempo. Esther nasceu para aquele tempo. Ela entende que ela não foi elevada a rainha simplesmente porque a sorte sorriu para ela. Mas antes mesmo de Amã planejar o que planejou, Deus antecipadamente eleva a rainha ao trono, faz com que ela caia na graça do rei, com que ela seja uma rainha naquele reino, sendo uma judia. Deus foi à frente e preparou todo o sistema para que ela fosse a grande intercessora diante do rei para destruir um plano de Amã. E é interessante a gente pensar que Deus sempre vai à nossa frente. Existe um propósito em tudo que Deus faz conosco, e aonde quer que Deus nos envie, aonde quer que Deus nos coloque, existe um propósito dele. Ele tem um plano que Ele quer executar através da nossa vida. Por isso que o Senhor Jesus disse, vocês são a luz do mundo. E não é à toa que Ele disse que eu e você somos a luz do mundo. Não é à toa que Ele disse, vocês são as minhas testemunhas. Não é porque Ele simplesmente resolveu falar aquilo. Mas eu preciso entender qual é o propósito em eu ser luz. Qual é o propósito em eu ser testemunha. Mas eu estou em um mundo totalmente hostil a mim como cristão, a você como cristão. Um mundo que trabalha contra, nesse espírito de Amã, e sutilmente eles trabalham, não para destruir o povo cristão, porque Satanás já sabe que matar cristão não resolve. Para o inferno, o cristão é uma praga. Pastor, por que o senhor diz isso? Mata um, nasce 10. Então não adianta matar cristão. Foi por isso que Constantino parou com a perseguição. Não adianta matar cristão. Não adianta queimar a igreja. Queima uma, nasce 10. Se não nasce na superfície, nasce embaixo da terra. Nas cavernas, nos antros, nos buracos, mas que nasce igreja, nasce. Na China, eles queimam uma igreja na superfície, nasce 10 nas cavernas. Então não adianta matar cristão. Mas Satanás trabalha para matar a nossa esperança, para matar a nossa fé, para matar a nossa convicção, para tirar a nossa visão da promessa. E porque a gente muitas vezes não entende, a gente cai na armadilha que Satanás prepara para nós, que o mundo prepara para nós, diante de uma mente como a mente de Amã. Por que Amã queria destruir? Porque esse ódio bobo, absurdo, imbecil pelo povo judeu. Às vezes você chega para alguém e fala assim, conversa e fala, eu não gosto de crente. Mas por que você não gosta de crente? Não sei, eu só não gosto de crente. Ele nem sabe por que ele não gosta. Ele só sabe dizer que ele não gosta. Eu odeio crente. Ele nem sabe o que é ódio. Mas ele odeia crente. O mundo nos odeia. Porque Satanás nos odeia. E por que Satanás tem ódio de nós? Porque ele odeia Deus. E Deus, como ele nos ama, Satanás odeia tudo aquilo que Deus ama. Fale, Deus me ama. E a gente precisa entender isso, amém? Mardoqueu monta todo um esquema junto com Esther. Mas o que eu posso tirar de todo esse aprendizado para a minha vida? Sabe, amados, o que eu tiro desse texto e dessa lição, desse livro, é que o objetivo do inimigo
é sempre nos destruir, sempre. Mas a nossa resposta é lutar e não permitir. Eu não posso permitir que Satanás leve vantagem sobre a minha vida. Eu não posso permitir que Satanás destrua a mim, a minha casa, a minha família. Eu não posso entrar num comodismo e dizer, não, é assim mesmo. Não, não é. Não importa qual autoridade ele tenha, o tamanho da autoridade que as pessoas tenham. Se ele interfere na minha vida, se ele interfere na minha família, se ele interfere no reino que eu estou, se ele tenta me destruir, é meu papel lutar. É meu papel me levantar. É meu papel lutar até o último instante. Mas não deixar que ele ganhe, que ele vença. Esther, ela se prepara exatamente para isso. Mas olha o que foi declarado para eles. Ali no capítulo 3, versículo 13, diz assim: foram enviadas cartas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com instruções para que num só dia, o dia 13 do 12º mês, não é? Que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto jovens como velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos, aniquilados, e que os seus bens fossem todos saqueados. Mês de Adar, entre fevereiro e março. Olha a ordem que se estabelece, de destruição total. Sabe, amados, ali no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, partear. E é interessante porque é exatamente isso que ele faz. Mas não nos matando fisicamente. Mas hoje você encontra muitos cristãos, por exemplo, que já não têm tanta certeza da vida eterna. Já não têm tanta convicção de que existe um novo céu e uma nova terra. Já não têm tanta esperança de que de fato estão caminhando para uma Canaã celestial. Já não acreditam muito nisso. Parece que a teologia deles, ou melhor, a palavra deles mudou, a Bíblia deles mudou. Eles querem sim e têm a vida com Cristo como um assentimento mental, mas não com um propósito de alcançar a eternidade. Eles não caminham com Deus como quem almeja chegar na eternidade, mas como alguém precisa declarar que tem, como alguém que precisa declarar que tem uma fé, que simplesmente acredita em um Deus. Perderam o propósito, perderam o objetivo, não entendem mais os seus planos, e eles não conseguem perceber que é exatamente isso que Satanás quer. Se eu não posso matar o gigante, eu posso dar um sonífero para ele. Se eu não posso matar o gigante, eu posso enfraquecê-lo. E é isso que o mundo, é isso que Satanás, é isso que o espírito de Amã tenta fazer com a igreja. Calar, parar. Nós costumamos dizer, a gente vive a melhor fase, o melhor tempo, a igreja está crescendo assustadoramente, isso é um fato. Mas ela está crescendo em número, ela não está crescendo em fé. Porque você nunca viu uma igreja de crente não transformado como a nossa geração. Essa é a geração de crentes não transformados. O crente vem para Jesus, mas não muda caráter, não muda atitude, não muda vida, não muda comportamento, não muda absolutamente nada. Ele simplesmente está dentro de uma igreja, mas não no reino. Pessoas que aceitam vir para a igreja, mas não se sujeitam às normas do reino. Não é assim. As coisas com Deus não funcionam dessa maneira, graças a Ele. Não é desse jeito. Se a minha fé nele não está no campo da obediência ao que Ele diz, eu estou sendo enganado. Eu estou sendo persuadido. Eu estou sendo tentado ou levado a interpretar de maneira errada. Olha que coisa interessante, bastava que Mordecai se dobrasse diante de Amã e tudo estava resolvido.
não precisaria de nada disso, ele só não aceitou se dobrar. E isso levou o povo a passar por isso. Sadraque, Mesaque e Abednego não precisavam fazer nada, só tinham que se prostrar diante da imagem de ouro, e eles evitariam a fornalha. Basta que eles se prostrassem diante da imagem do rei que era de ouro. Mas eles falaram, nós não vamos fazer isso. Mas era tão simples, bastava se dobrar, qual é o problema? Qual é o problema? Sadraque, Mesaque, Abednego, basta que vocês se dobrem. Não vamos nos dobrar. É só você parar de orar, Daniel. Para de orar 3 vezes por dia. Para com isso, cara. Aí não tem cova nenhuma. Está negociado. Não, eu vou continuar orando. Eu prefiro a cova do que parar de orar. Isso chama-se posicionamento em Deus. Isso é posicionamento. Eu sei o que eu quero. Eu sei quem eu sirvo. Amaldiçoa ou abençoa esse teu Deus e morre. Como falas uma louca, assim você também está falando, mulher. Recebi de Deus o bem, não recebi o mal. Eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que Ele vai se levantar em meu favor. Eu sei que existe uma força por trás querendo me destruir, mas o inimigo está vencido em nome de Jesus. Está derrotado em nome de Jesus. Esther precisava se posicionar. E tomar posição é correr riscos. Tomar posicionamento é pagar um preço. É escolher dizer não para aquilo que o mundo nos oferece, para que esse não vire um sim diante de Deus, dizendo, eu escolhi o Senhor. Eu escolhi andar contigo. Eu escolhi viver para o Senhor. Nós nascemos num tempo como esse, um tempo de adversidade, onde a perseguição não é física, é psicológica. Onde, amado, muitas coisas têm sido afloradas diante de nós, diante dos nossos filhos, aonde o relativismo é uma realidade. Não, não é bem assim. Não, não é desse jeito não. Você está enganado, pastor. Você está enganado, você é beato. Você é muito conservador. Vou dizer uma coisa para você, querido. Há 400 anos se faz sardinha do mesmo jeito. Você pode abrir qualquer lata de sardinha, ela tem 3 ou 4 sardinhas, do mesmo jeitinho. O que o senhor está querendo dizer com isso? Existem coisas, amados, que é melhor não mudar. É melhor não mudar. O autor de Provérbios diz, não mude os marcos antigos colocados pelos nossos pais. Há coisas que não podem ser mudadas. Há coisas que não precisam ser mudadas. O nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente, sim. A multiforme sabedoria de Deus é algo tremendo. Deus é um Deus atualizadíssimo, sim. Mas Deus não negocia princípios. Ele não muda isso. É por isso que Ele é o mesmo de ontem. O que Ele disse para Abraão, o que Ele disse para Noé, o que Ele falou para Adão, continua valendo para mim, para você e para o último homem que nascer até Jesus voltar, vai continuar valendo. Porque Ele não muda e nele não há sombras de variações. Por quê? Porque Ele se estabelece de 3 atributos intransferíveis: onisciência, onipresença e onipotência. É assim que Ele faz. Mas eu preciso ter consciência que o objetivo do inimigo é me destruir, é me desviar, é me tirar do foco, é me colocar numa posição em que eu me afaste do Senhor, em que eu relativize tudo. Mas não é isso que eu tenho que fazer. Mesmo que Amã se levante contra mim, eu preciso tomar posicionamento. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que a gente não tem que ter medo de entrar na presença do rei. Porque o nosso rei não é Assuero. O nosso rei, amados, é Jesus Cristo. E Ele está conosco. A gente não tem que ter medo de correr riscos. Às vezes, nós preferimos aceitar a zona de conforto, o comodismo, do que ter que correr riscos, do que ter que mudar,
do que ter que estabelecer, do que ter que podar algumas coisas da nossa vida. A gente não gosta disso. Capítulo 4, lá no versículo 11, lemos o seguinte: todos os servos do rei, o povo das províncias do rei, bem sabem que todo homem, olha o que ela fala para Mordecai. Todos os servos do rei, o povo das províncias do rei, sabem que Todos os servos do rei, o povo das províncias do rei, bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu nesses 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. Ele está dizendo: Mardoqueu, você é doido. Cara, o rei não me chamou, faz 30 dias que ele não me chama. E isso é lei. Ninguém pode aparecer no pátio do rei sem ser chamado por ele. Se eu for lá, eu corro o risco de morrer. Sabe aquele velho ditado que diz: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se orar o bicho corre? Amém? Eu vou repetir. Se ficar, o bicho pega, come. Se correr, mas se orar, o bicho corre. O que a gente precisa fazer? Tem que orar. Ela não tinha outra opção, e aí Mordecai manda aquela resposta para ela, e baseado naquela resposta, ela diz no versículo 15: então disse ela, ou disse Esther, que tornassem a dizer a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Se eu tiver que morrer, vou morrer. Mas daqui 3 dias eu vou aparecer na presença do rei. Eu vou aparecer lá no pátio do rei. Se ele me chamar, ok. Se ele não me chamar também, ok, do mesmo jeito. E Mordecai faz exatamente como ela pede, não é? A gente vê isso no versículo 17. 3 dias depois, ela aparece na presença do rei, e o rei aceita ela. E ela então convida o rei para um banquete. E ela ainda chama Mordecai. Fala para Mordecai ir. Perdão, Mordecai, não, Amã. Fala para Amã ir também. E o rei manda chamar Amã, e Amã fica todo feliz. Eita, que coisa boa. O rei chamou, a rainha chamou o rei para um banquete na casa dela, no palácio dela, e só eu fui chamado para ir com o rei. Mal sabia ele que a casa dele ia cair. Não é? É sempre assim. Sabe, amado, às vezes a gente se encanta com algumas coisas. Às vezes a gente se encanta com algumas coisas. E nesse encantamento, ele impede a gente de crescer. Você sabe, todo mundo aqui já leu o livro, todo mundo aqui já assistiu o filme de Peter Pan. Quem assistiu esse filme? Você sabe que o filme de Peter Pan é um ensinamento tremendo para muita gente? Como assim, pastor? Aquele livro é o maior ensinamento de quem não quer crescer e prefere viver num mundo de fantasia. Peter Pan era um doente. Ele não queria crescer. Ele não gostava de ser adulto. Ele não queria enfrentar a vida. Quando eu fui assistir o filme, eu achei interessante, porque quando a Sininho morre, e depois todo mundo começa: eu acredito, eu acredito, eu acredito. Começa a igreja, e aí a igreja, o cinema, e eu acredito, e eu acredito. Eu ficava olhando assim, falei assim, e eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Tem cristãos que ele vive em encantamento, ele não quer crescer.
Mas mesmo no mundo de fantasia, presta atenção no que eu vou falar, mesmo no mundo de fantasia, no quase perfeito, existe um capitão gancho. Deus é tão bom que até o pagão, quando ele escreve um mundo de fantasia, ele é obrigado a colocar um inimigo. Ele é obrigado a colocar um capitão gancho. Lá tinha um capitão gancho, lá tinha os piratas, lá tinha alguém com quem ele tinha que lutar. E não importa a sua idade, sempre haverá um inimigo tentando te destruir e roubar os seus sonhos, roubar os seus projetos, roubar a sua história. Você tem que decidir, ou você é maior do que os seus problemas, ou os seus problemas são maiores do que você. Ou você aprende a saltar as muralhas com Deus, porque nem todos os problemas ficaram para ser resolvidos. Ou você vai ser somente um resolvedor de problemas e não tem tempo para viver aquilo que Deus tem para você. Tem pessoas que têm medo de crescer, têm medo de entrar na presença do rei, porque o rei vai falar coisas que você não quer ouvir, vai falar coisas que você não está a fim de ouvir. Vai dizer coisas, por que os judeus detestavam Jesus, por que os fariseus detestavam Jesus? Porque eles eram todos religiosos, mas quando Jesus dizia, vocês são hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, por fora é belo, mas por dentro não tem vida, só ossos. Porque na presença do rei a gente ouve verdades que nós não queremos ouvir. Na presença do rei nós somos forçados a crescer. Na presença do rei nós somos obrigados. O rei trabalha com ela. O rei fala para Esther. O rei traz livramento. O rei manda matar Amã. Mas chega uma hora que o rei diz, olha, eu disse algo e eu não posso mudar essa lei, mas eu posso fazer uma outra lei. Qual é a lei que o senhor vai fazer, rei? Peguem as espadas, peguem as armas, lutem, defendam a vida de vocês, protejam-se, todos aqueles que vierem contra vocês, lutem com toda a força e arrebentem o inimigo. Nós não podemos ficar passivos diante do que o Satanás está fazendo. Nós não podemos falar, não, isso é normal, é assim mesmo. As coisas não vão mudar. As coisas só tendem a piorar. E eu também acredito que as coisas só tendem a piorar. Mas eu não vou me vender. Quando Daniel foi levado para o cativeiro, foi escolhido os melhores, os mais bonitos, os mais perfeitos. E todos eles deviam comer das melhores iguarias do rei. Mas Daniel falou, eu não quero. Não, você tem que beber os melhores. Não quero. As melhores comidas eu também não quero. O eunuco do rei chegou e falou, Daniel, se você não comer e você for apresentar diante do rei, eu vou morrer, porque eu tenho que cuidar de você. Não, fique tranquilo. Eu só me dá a comida que eu quero. Eu vou te pedir a comida. E você me dá essa comida. O risco é só meu. 10 dias depois ele aparece diante do rei. Ele estava melhor, mais bonito, mais perfeito. Tanto é que chamou a atenção do rei, porque ele não aceitou as condições do rei. Deixe-me dizer uma coisa para você, presta atenção no que eu vou falar. Nós temos que nos submeter à lei da terra, mas quando a lei da terra tenta engolir a lei do céu na terra, prevalece a lei do céu na terra. Nós temos que respeitar a lei dos homens, mas quando a lei dos homens ferem a lei de Deus, nós ficamos com a lei de Deus. Ainda que você tenha que virar subversivo, prevalece a lei de Deus. Essa lei é inegociável. Não existe negociação com a lei do céu. Essa lei prevalece. Ainda que nós tenhamos que pagar com a vida, essa lei prevalece. Ela não pode ser negociada. Homem nenhum, poder nenhum, senado nenhum, câmara nenhum, governo nenhum consegue mudar uma lei do céu na terra. Mas a igreja tem esse poder. Como assim, pastor? Não entendi. A Bíblia diz que o que dois concordarem na terra, está concordado no céu. Portanto, meu querido,
quando o povo judeu se uniu, quando o povo resolveu buscar a Deus, Deus move-se na mente do rei, Deus move contra Amã. Amã é enforcado na forca que era para Mordecai. O povo judeu se liberta e ganha um grande livramento, e nasce ali a festa do Purim. As duas festas mais importantes que existem hoje é a festa do Pentecostes e a festa do Purim. A festa do Purim nasce exatamente nesse período, no período do livramento de Israel. Por quê? Porque o povo se uniu, e quando o povo se uniu, se apresentou na presença do rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores, começa a mover, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o coração do rei está na mão de Deus. Amém? O coração das autoridades está na mão de Deus. O meu povo erra e perece por falta de conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Terceira coisa, creia. O mal não vai alcançar êxito na nossa vida. Nós precisamos exercer fé no rei. Esther foi confiando que o rei iria recebê-la, mesmo ela sabendo que o rei poderia não recebê-la, mas essa é uma atitude de fé. Jejuem por mim, como quem diz, clamem por mim, se consagrem em meu favor, e depois de 3 dias eu vou lá. Eu vou apresentar, porque eu sei que o rei pode mudar. O rei tem poder, o rei tem autoridade. O poder está na mão do rei, e eu vou conversar com ele, e ele vai me receber. Quando ela aparece no pátio, o rei ergue o cetro, ela entra. O que você quer, rainha? Ele já chega dizendo, até a metade do meu reino, se você... Não estava nem um pouco apaixonado, imagina. Imagina, até a metade do meu reino, se você quiser, eu te dou. Eu falei, não quero a metade do seu reino. Eu quero convidar você para jantar na minha casa. Quero convidar você. Ó Esther preparando a mesa. Ó Esther preparando o ambiente. Porque na vida, tudo é uma questão de preparação de ambiente. Quando a gente prepara o ambiente, quando a gente prepara o momento, tudo fica mais fácil. E é interessante o poder que uma mesa tem. É interessante o poder que a comida tem. Chama ele para jantar. E vai Amã junto. Está ali o inimigo. Mas ela confiou. E quando eles chegam lá, ela então declara tudo o que está acontecendo. Fala, olha, tem alguém que está tentando destruir o meu povo. E ela revela, eu sou judia. Meu povo é judeu. E tem uma ordem que o Senhor deu para matar todo o meu povo. Que o Senhor nos vendesse como escravo, eu até entendo, porque nós somos escravos mesmo. Mas por que matar? Por que aniquilar? O rei fica indignado. Quem foi que fez isso? Quem foi que fez isso, Esther? Ele, esse malvado Amã. Eu não falaria malvado, falei esse miserável desse Amã. Mas ela foi educadinha. Esse malvado Amã. O rei ficou furioso. O rei sai, vai lá para o pátio dele, fica lá furioso. E Amã então vai lá suplicar a rainha. Quando o rei entra, o rei fala, porventura você não está tentando suborná-la, não, né? Você não está tentando abusar da rainha, não, né? Ele vai e coloca um pano na cabeça de Amã, ou seja, o decreto está dado. Aí um dos eunucos fala assim, Amã fez uma forca para Mordecai. Ele ia matar Mordecai na mesma forca, manda enforcar ele. E fala para Mordecai administrar todos os bens que Amã tem a partir de hoje. Ele vai administrar tudo. E ele é enforcado.
Ele tira o anel, o sinete e coloca na mão de Esther, fala: a partir de hoje, o que vocês fizerem, manda carta, avisa todo mundo, manda eles lutarem, coloca aqui e guerreia. Não deixa ninguém matar vocês não. Eu não posso mudar a lei, mas pode fazer uma outra lei para que todo mundo se defenda. E imediatamente todo mundo corre, vai dar os recados, e aí eles se defendem. Algumas províncias são atacadas, os judeus se defendem, outras nem são atacadas. E assim os judeus sobrevivem, vencem, porque você precisa crer que o mal não vai alcançar êxito. Amados, o mal não pode vencer. Na sua casa o mal não pode vencer. Na sua vida o mal não pode vencer. A Bíblia diz que nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de nós. A Bíblia nos diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E não é uma igreja, um local físico, não. É você, eu, nós somos a igreja. Nós somos a noiva de Cristo. Nós não podemos deixar que o inferno prevaleça contra a nossa vida. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. No mundo nós podemos ser atribulados, sim. Eu sempre falo isso a Deus nas minhas orações. Eu não me furto às lutas, eu só não quero perder. Eu não tenho medo de guerrear, de lutar, não tenho medo, Senhor. Eu não me furto aos desafios, eu só não quero perder, porque o Senhor me prometeu a vitória. E é nisso que eu me firmo todos os dias da minha vida. Eu creio que o mal não vai vencer jamais. Leia o capítulo 6. Aliás, eu desafio você a ler o livro de Esther essa semana. E você vai ver o que aconteceu. O povo judeu venceu, Mordecai foi colocado em honra, Amã foi destruído, a vergonha chegou até a casa dele. Ainda há uma cena muito interessante, porque uma noite o rei perdeu o sono, aí ele mandou buscar o livro das crônicas do rei, das histórias do rei persa, e ele lê lá que tinha um homem que denunciou uma traição contra o rei, uma rebelião contra o rei. E no outro dia ele chega para a mãe e fala assim: Amã, o que o rei pode fazer para alguém que tem honrado o rei, que abençoou, em outras palavras, abençoou a vida do rei, que denunciou uma traição contra o rei, e o rei quer honrar essa pessoa. Amã pensou que era ele, né? Amã falou assim, pensou com ele: eu tenho uma vontade de pôr as vestes reais em mim. Eu acho que o rei deveria pegar as vestes reais que o rei usa e colocar nele. Pegar a coroa e colocar nele. Pegar o seu cavalo real que o rei monta nele e também colocar. E chamar alguém, né, da corte para vestir essa pessoa e depois sair com ele na rua e gritar: é assim que o rei faz aqueles que honram o rei. A mãe falou assim: hoje eu me realizo. Eita! Ele falou: então você faz tudo isso, chama Mordecai, veste ele, põe a coroa, põe no cavalo e sai com o Mordecai andando pela rua. É assim que o rei faz. Querido, Deus tem nos colocado em lugar de honra. Deus tem te colocado em lugar de honra. O diabo pode até te odiar, deixa ele te odiar. Deus te ama e isso é o que importa. Os inimigos podem até se levantar contra você, mas você nasceu por um tempo como este, para fazer a diferença, para ser a referência, para marcar o seu tempo e a sua época. Na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, você precisa conhecer, existe um propósito de Deus em te estabelecer aonde você está, e você precisa conhecer qual é o propósito de Deus. Porque quando nós estamos no propósito de Deus, amados, nós estamos no centro da vontade dEle, tudo vai fluir. Deus nunca disse que nós não teríamos lutas. Deus nunca disse que nós não gemeríamos, que nós não choraríamos. Deus nunca falou isso. Mas uma coisa Ele disse, que os dEle jamais seriam derrotados. E todas as vezes que Israel perdeu, procure, foi porque ele saiu da aliança. Foi porque ele fugiu do propósito de Deus. Todas as vezes que eu e você perdemos, é porque nós saímos do propósito de Deus. Porque Deus não muda a sua palavra, amém? O inimigo não vai alcançar êxito contra a sua vida.
O seu casamento não é para o diabo destruir, a sua família não é para Satanás destruir. Ele pode até lançar e dar pedrada, mas destruir não. Você tem que chegar e dizer bem alto: Satanás, aqui tem quem manda, e não sou eu, é Jesus Cristo. Mas Ele me colocou aqui como cabeça da minha família, e eu vou ser. Então, filho, bate em retirada, em nome de Jesus. Meu filho, Satanás, você não vai mexer com ele não. Ele é do Senhor, eu só sou aquele que cuida. Eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Qual é o propósito disso, Senhor? Por que eles estão me perseguindo? Porque existem dois tipos de perseguição, né? Ou melhor, duas razões para você ser perseguido. Uma delas porque de fato você está sendo luz, e aí eles querem ofuscar a sua luz. Ou a outra porque a sua luz não está brilhando, então antes que brilhe já querem se livrar de você. Então, entre brilhando, entre resplandecendo a glória de Deus, já entra ofuscando o olho do capeta. Já chega no lugar falando assim: eu sou do alto, vocês são da terra. Então, querido, eu vou falar e vocês vão me ouvir, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Esther, ela nasce por um tempo como aquele. Você nasceu por um tempo como esse. Hoje de manhã eu falei, tem alguns irmãos que falam assim: pastor, eu queria ter nascido lá no ano de 1930, 1920. Eu falei: o que seria daquela época se você tivesse lá? Jesus amado, né? Mas eu quero nascer, eu queria ter nascido, ou vir a nascer em 2050. Eu falei assim: querido, não haveria futuro nenhum se você nascesse lá. Nós somos desse tempo, Deus nos colocou para esse tempo, e a gente vai marcar esse tempo, em nome de Jesus, amém? Amém ou não amém? Esse é o tempo que Deus nos colocou, esse é o tempo em que você foi levantado, para fazer a diferença. Não importa, amado, se o tempo hoje é difícil, maior é o que está em você, o que está em mim, o que está em nós. E em qualquer tempo, seja no passado, no presente ou no futuro, aonde Deus não se manifestar, sempre haverá derrota. Mas onde Deus se manifesta, sempre há vitórias. E o último, você nasceu para um tempo como este, amém? Então você precisa discernir esse tempo. Você precisa fazer valer a pena o seu tempo neste tempo. A sua passagem por esse lugar, por este mundo. Você precisa. Sabe, João Batista, quando ele nasceu, cresceu e começou o seu ministério, ele nunca quis o lugar de Jesus. As pessoas quiseram, ou tentaram dar para João Batista, um lugar que ele nunca quis. Ele falou: não, eu sou aquele que prepara o caminho. Sabe aonde que você é feliz? Sabe aonde que você vai ser feliz? Sabe aonde que Deus vai te usar poderosamente? Não é no lugar do outro, é no seu lugar. Quando você quer o lugar do outro, você já está sendo infeliz. João Batista diz: eu não sou. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele. Jesus tinha uma ligação tão forte com João, que João disse para ele assim: Senhor, eu não posso te batizar, é o Senhor que tem que me batizar. Jesus diz: não, você não inverter papéis. Não inverta papel. Jesus podia muito bem batizar João Batista, porque ele tinha esse poder, mas ele diz: é a você, João, que foi dado esse papel de me batizar. Então você vai me batizar. Nós somos mais felizes quando nós nos colocamos na posição que Deus tem para nós. Quem era Mordecai? Ninguém. Por que Deus não colocou Mordecai no lugar de Amã? E aí nada aconteceria. Por que Deus não escolheu, ou por que o rei não escolheu outra rainha? Porque era Esther. Esther estava ali.
Ela foi colocada ali para aquele tempo, para aquela situação. Deus antecipou tudo e colocou ela lá. Deus antecipou tudo e te colocou nessa família que você está. Deus antecipou tudo e te colocou no trabalho que você está. Deus antecipou tudo e te colocou no tempo que você está, para você fazer a diferença. Quando a gente não entende, a gente corre o risco, amados, de virar um Judas, de virar um Demas. A gente corre o risco de fugir do propósito de Deus e de morrer sem conhecer a vontade de Deus. Amã não se contentou com a posição que ele tinha, ele queria mais. Ele achava que ele tinha o poder para fazer aquilo. Mas embora Deus tenha nos dado o poder que só Ele pode nos dar, existem coisas que Deus não me autorizou a fazer e nem te autorizou a fazer. Só Ele pode fazer. Quando nós entendemos o nosso papel, e nesse tempo, eu e você nascemos nesse tempo, para fazer a diferença. Num tempo em que a igreja e muitos líderes, infelizmente, se prostituem, se vendem. Confio mais no dinheiro, confio mais no poder, confio mais na fama do que em Jesus Cristo. Preferem aproveitar a vida do que morrer para si, para viver para Cristo. É nesse tempo. Nesse tempo em que nós somos influenciados pela mídia, somos influenciados por esse mercado louco, somos influenciados pela beleza do mundo. O mundo do passado não viu, mas nem um fio de cabelo do que nós vimos e do que nós estamos vivendo. Hoje uma criança de 5 anos, eu vou aumentar um pouquinho, uma criança de 10 anos, ela tem informação, ela já recebeu informação, que o meu avô com 86 anos, quando morreu, não tinha recebido. Pastor, peraí, eu não estou entendendo. Não, você está entendendo. Hoje uma criança com 10 anos de idade, ela já recebeu mais informação, muito mais informação na cabeça dela, na mente dela, do que o meu avô que morreu há alguns anos atrás com 86 anos de idade. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, em que há uma velocidade absurda. As coisas ficam obsoletas muito rápido. Você compra um celular de manhã à tarde e fala, mãe, troca para mim, porque isso aqui já não é mais legal. Não é? Mas você nasceu para esse tempo. E eu vou dizer uma coisa para você. O mundo pode ser tecnológico, mas você é espiritual. Coloque-se de pé. Olá, meus queridos! Eu quero agradecer a todos por estarem conosco nos nossos cultos online, mas eu quero lhe fazer um convite muito especial para que você esteja conosco nos cultos presenciais, aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, e eu tenho certeza que você vai amar estar com os irmãos, conversar, se relacionar. Eu garanto para você que é um momento muito especial de comunhão, de palavra, de louvor, de adoração ao nosso querido Deus. E eu quero também lembrar a todos a nossa quinta profética, que tem sido assim, gente, não tenho palavras para dizer o que é a quinta profética. Venha para você experimentar, porque é bom demais, é tudo de bom a quinta profética. E você também pode nos acompanhar aí nas mídias, nas redes sociais, e eu tenho certeza que você vai encontrar algo que vai lhe agradar, que vai lhe abençoar, que vai te trazer um novo alento para a sua vida. Então, venha conosco participar dos cultos, porque, gente, é muito bom, é bom demais. Deus os abençoe. Um beijo para todos.